Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Nós vivemos uma época onde a verdade sumiu. Nos nossos dias, os homens são guiados por uma espécie de concepção paradoxal de subjetividade, onde por vezes a verdade parece ser algo, tempos depois uma outra verdade se contrapõe àquilo que era verdade anteriormente. As pessoas já não sabem mais o que são. Não existe mais sexo definido, não existe verdade absoluta, não existe verdade sólida, não existe consenso. Repare que as pessoas divergem de tudo hoje. As pessoas divergem de esporte, de assuntos políticos, raciais, religiosos, filosóficos, científicos. Parece que não há uma unanimidade em nenhum dos assuntos sociais em nossos dias. E o problema, querido, é que por vezes nós aderimos essa concepção, essa experiência social, essa concepção cultural e introduzimos ela na realidade cristã, no nosso exercício cristão, na nossa devoção, no nosso sacerdócio. E aí nós começamos a ter muitos problemas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é ortodoxa, ela é sólida, ela é rígida. Ela não se aplica a variações temporais e culturais, ela não varia, ela não vai mudar. Jesus disse: eu sou o mesmo ontem, hoje serei até, a palavra é a mesma ontem, hoje será eternamente. Então não há uma variação no ensino bíblico que se aplica à condição do homem para aquele seu estado, que se adapta à sua condição. Pelo contrário, o Evangelho de Cristo, ele transforma o homem para que o homem seja adaptado e ele então possa ser inserido na verdade e na presença do Senhor Deus. Amém, queridos? Então nós temos um problema sério. Tudo é subjetivo. Um problema mais sério ainda quando nós trazemos esta mentalidade do mundo secular para dentro da nossa piedade, para dentro da nossa liturgia, do nosso compromisso com Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Olha o que a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 2. Para esta obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos, ou sigais os passos deixados. Queridos, eu estava esses dias no posto de gasolina, parei o carro lá no posto, aí parou um outro carro do lado assim, e eu vi que o dono do carro estava meio que reclamando que ele tinha colocado combustível num outro posto e o carro não estava com funcionamento ideal, não estava legal. E aí ele reclamou lá com o frentista falou: coloca aí uma aditivada, tal, vai melhorar o carro. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre aquilo. Eu tinha lido já, aliás, tinha recordado esse capítulo 2 de Pedro. E aí quando me veio essa cena, eu comecei a recordar, e depois eu fui ler o capítulo todo. Era noite ali, eu li ali no celular, e eu comecei a refletir e pensar sobre isso. Imagina se você tem um carro a álcool. Hoje os carros são álcool e gasolina aqui no Brasil, né? São flex, são bicombustíveis. Então você entra lá no posto e fala assim: não, hoje eu quero fazer diferente, eu quero que você coloque o gás natural. A menos que seu carro seja adaptado para isso, você não vai conseguir. Ou então você fala: não, coloca o diesel aí, eu acho que vai funcionar com diesel. Pode ser até que funcione um pouco, mas seu carro não é compatível aqui. Se você tem um carro, no Brasil não tem esse costume, né? Mas nos países mais frios, os carros pequenos costumam ser de diesel, ser movidos a diesel. E aí o cara chega e fala: não, eu quero que coloque etanol.
pode ser que até a combustão faça o motor funcionar até determinado momento, mas você vai ter problema, por quê? Porque todos os componentes que fazem aquele motor gerar energia, são compatíveis para um funcionamento de determinadas unidades, determinados elementos. Então repare, tudo na vida para ter um funcionamento ideal, é necessário que todos os componentes, que os elementos se encaixem perfeitamente uns nos outros, e assim você tem um funcionamento perfeito. Tudo. Você não vai pegar um computador da Apple e vai tentar instalar um software da Microsoft, ou ao contrário, instalar um software da Apple no computador da Linux, por exemplo. Tudo é assim. Lembra quando tinha aqueles celulares falsos da China, que era um Xing Ling, a casca dele era um iPhone, mas o funcionamento era um Android? Então, esse chinês até consegue fazer, né? Mas não durou muito tempo, era pirateado. Mas todo funcionamento ideal, ele necessariamente, ele é, digamos que, dependente de sistemas que sejam aperfeiçoados, que estejam alinhados, que estejam em correto funcionamento. Do contrário, você vai ter sequelas e problemas, por vezes instantâneas e por vezes a longo prazo, né? Se você tiver um mau funcionamento no seu carro, pode ser que você não vai ter um problema agora, mas lá na frente você vai ter vários problemas que são derivados de um mau uso anterior. Assim é também, querido, no corpo humano, na fisiologia humana, e assim é também na mente humana, no campo das emoções, no campo psicológico. Mas isso é um reflexo da relação do homem com Deus. Quando o homem está plenamente alinhado ao seu Criador, quando o homem está plenamente alinhado a Cristo, ele passa então a desfrutar de todos os benefícios desse amor que flui de Deus. Era isso que eu falava com vocês no devocional sobre oração. Lembra desse devocional, gente? O que eu peço a Deus? Qualquer coisa que Ele vai me dar? Não, eu vou pedir por Cristo. Por quê? Porque Cristo é a mentalidade de Deus. Então, quando eu peço pela presença de Cristo, eu estou me alinhando ao desejo real de Deus. Por isso seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas o problema é quando a subjetividade das experiências sociais entram dentro da igreja e a gente então passa a anular aquilo que é verdade, ou melhor, a gente passa a interpretar a verdade segundo o nosso pecado, a nossa visão, o nosso desejo, o que nós queremos. E aí é um grande problema, irmãos. Eu diria que o problema está na interpretação, na palavra rema. As pessoas estão inspiradas demais, mas estão tão inspiradas que já estão falando coisas que Deus não mandou, que já estão falando loucuras, coisas que o texto bíblico não fala. Pensa comigo. Será que Cristo arriscaria? Vamos deixar a figura de Cristo de lado. Vamos pegar os seus apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago. Será que estes homens arriscariam a fazer muitas coisas, a aceitar muitas ideias, a pregar determinados sermões, como os nossos pastores, mestres, apóstolos? Hoje nós temos até apóstolos hoje, tem feito. Você consegue enxergar, por exemplo, um apóstolo Paulo fazendo um curso de prosperidade? Alguém consegue aqui? Você precisa me mostrar na Bíblia alguma vez que ele tenha feito isso, para poder achar que ele poderia fazer isso. Esses homens se limitavam em pregar apenas o que Cristo tinha deixado para eles falarem. Eles não ousavam em falar nada além do que Cristo tinha orientado. Só isso. Nós não precisamos ir além. Nós não precisamos falar aquilo que Cristo não mandou a gente falar. Por isso eles se limitavam a falar da queda
do homem, do pecado do homem. Eles se limitavam em falar da expiação do pecado do homem na cruz, da regeneração do homem por intermédio dessa expiação e na esperança de um reino vindouro de Cristo. Só isso. Pecado, expiação e redenção. Só. O Novo Testamento só fala disso. Não tem outro assunto. E nós? Será que somos modernos demais para nos contentarmos apenas com isso no que se refere à nossa relação com Cristo? Será que somos sedentos demais de novidades, de coisas novas? Então nós precisamos de novos assuntos. Afinal, esses assuntos, queda, pecado original, expiação e redenção, já não motivam mais tantas pessoas. Então nós precisamos falar de como ascender a sua vida financeira, como explorar o seu potencial, como curar as suas feridas emocionais e blá 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 blá. Repare que Pedro está dizendo: Cristo deixou um legado a nós. Cristo deixou as suas marcas, os seus passos, a fim de que a gente siga isso. Se você estiver seguindo um evangelho que não é o evangelho de Cristo, você não vai chegar até Cristo. Se você estiver seguindo um evangelho que parece ser o de Cristo, você não vai chegar até Cristo. Eu até comentava com os irmãos aqui de manhã. Já viu aqueles sósias de pessoas famosas? Tem uns sósias no Brasil aí, por exemplo, tem um que parece o Pelé. Já viu aquele que parece o Pelé? Mas o cara é igualzinho o Pelé, até a voz dele é igual. Parece muito, mas não é. Pode parecer, pode falar, mas não é. O problema é que tem muita coisa que nós ouvimos que vai nos agradar. Aliás, quando Satanás tentou Jesus lá no pináculo do templo, ele não usou palavras, digamos que agressivas, que confrontavam a humanidade de Cristo. Pelo contrário, ele usou palavras, tentações, suposições que supostamente faziam a humanidade de Cristo confrontar o Espírito de Deus que havia nele. Então quem era confrontado não era a humanidade, mas a santidade. Então Jesus vai olhar para ele e diz: o que você está falando? Joga daqui, pula lá. Vai lá, pula daqui. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então não pense que o que se opõe ao Evangelho na vida de um crente, o que se opõe a Cristo na vida de um homem que segue a Jesus, virá necessariamente como uma palavra antagonista. Pelo contrário, ela vem disfarçada. Então, muito versículo que nós ouvimos hoje podem estar sendo usados num contexto que não é o Evangelho de Jesus. Tranquilamente. Por exemplo, eu dei o exemplo para vocês no devocional. Se alguém chegar para você e diz, o versículo diz: pede e recebereis. Pede uma casa própria, irmão, você vai receber. Quantas pessoas já pediram casa própria e não receberam? Qual a desculpa que a gente vai dar? Ou Deus não quis dar, ou a pessoa não pediu direito. As duas são ruins para Deus, né? Porque nos dois casos, ou Deus é chato, porque tem que pedir do jeito dele, ou ele não é tão Deus, não estava vendo aquele pedido sendo feito. Então repare que até um versículo bíblico pode ser usado num contexto que não é o Evangelho. Existem palavras que parecem ser lindas. Se você pegar a sua rede social e você tiver muitos crentes nesta rede social, você tem uma grande chance de ver quase
todas aquelas mensagens de TikTok, de Instagram, falando palavras bonitas que confortam, que agradam, mas na maioria delas Cristo não está naquilo. A verdade absoluta a respeito de soteriologia e escatologia não está naquilo. É tudo enganação. São palavras que têm um único objetivo: acalmar esta fera que tem dentro de nós, chamada homem. Por isso eu preciso de uma palavra que me agrade, porque quando eu ouço uma palavra que me agrada, aquela fera chamada homem, ela se aplaca, ela se acalma. Uma palavra que me deixa feliz, tranquilo, em paz, uma palavra de amor. Então a chamada para nós nesse texto de Pedro 2:21 é: observe, Cristo deixou o seu legado, o seu exemplo, e a questão é: será que nós estamos seguindo suas pistas, seus passos? Será que estamos seguindo o que Ele deixou para nós? Ou estamos nos prendendo a uma tradição que nós inventamos, a uma estrutura que nós montamos? Talvez é hora de nós voltarmos a ser igreja. O problema é que nós estamos presos a estruturas, a marketing, a projetos, a planos, a anos proféticos, a ideais filosóficos, humanistas, políticos, e nós não conseguimos sermos simplesmente igreja de Cristo, que cumpre, que deve cumprir uma função diante do mundo. E por estarmos presos a algo que não é o Evangelho de Cristo, não conseguimos cumprir esse nosso dever, essa nossa missão. Então, enquanto eu li esse texto, me veio algo ao meu coração: é necessário seguirmos os passos de um Evangelho genuíno. Esse é o título do nosso sermão: nos passos de um Evangelho genuíno. Amém, queridos? Não nos passos de um Evangelho que me parece bonito, que me parece intelectual, que me parece agradável, que me parece coerente, que me parece forte, cheio de inspiração. Não. Os passos de um Evangelho genuíno, puro, da fonte, da essência de Cristo. Simples. Amém? Simples não é porque ele é simplório, mas simples é porque ele é original. Simples é porque ele é único, não tem outra coisa, não tem uma adição de uma ideia que ficou faltando. Amém? E aí quando você vai para a parte final do versículo, seguindo os passos que ele deixou, me vem algo ao coração. O que é seguir os passos? Você já deve ter lido alguma coisa a esse respeito, assistido alguma coisa a esse respeito, ou imaginado, idealizado a imagem de alguém seguindo as pegadas que alguém deixou. Um investigador, sei lá, um romance que acontece numa praia, sei lá. Nós fantasiamos muitas coisas a esse respeito, concordam comigo, gente? Por exemplo, quando eu era criança, tinha lá o desenho As Aventuras de Tintim, que era o meu desenho preferido. E Tintim era um detetive, e ele se apegava muito aos detalhes, às pequenas coisas, e ele chegava a uma verdade, a um desfecho. A questão, querido, que Deus não deixou a Bíblia. Duas coisas Deus deixou para nós, ou melhor, três coisas Deus deixou para nós mantermos a nossa caminhada cristã. Primeiro, o seu Santo Espírito, depois a sua Santa Igreja, e por último as suas Sagradas Escrituras. Nisso se consiste, nesse tripé se consiste a estrutura que o crente precisa para seguir as pistas e caminhar de acordo com o que Deus espera. Amém?
Fora disso, querido, é uma adição do homem. E o problema é quando a gente se prende nestas adições, na contaminação, no que o homem acha. Meu irmão, eu não fui chamado para achar nada a respeito da Bíblia. O que eu penso não significa nada, mas é o que ela é. Isso é ortodoxo, isso é imperativo, sólido, rígido. É o que ela é e pronto. Ela é o instrumento que me corrige. Ela não é um instrumento que me ajuda a eu me autocorrigir. Não, eu uso a Bíblia para me ajudar em muita coisa. Não, a Bíblia não é isso. A Santa Igreja de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo não é isso. O Espírito Santo não é isso. Esses instrumentos de Deus é o cirurgião. Isso é cirúrgico. É a palavra que me corrige. Imagina você estar lá na sala de cirurgia, lá no médico. Você fala para o médico: ó, você vai operar e sua mãe vai me dando suas dicas aqui, que eu mesmo vou vendo o que tem para fazer aqui. Nós fazemos isso com a Bíblia. Vai, prega aí, pastor. Ah, isso é bom, hein? Anota aí que eu vou fazer isso. Ah, isso aí não, isso aí eu não gostei muito não. Então descarta. Vamos reinterpretar. Ano passado nós tivemos uma polêmica com um pastor que usou essa palavra, reinterpretar. Ele errou falando da primeira vez, depois foi tentar corrigir e piorou. Por quê? Porque ele não mudou o discurso dele. Se o primeiro discurso era para ficar politicamente correto com o mundo, o segundo era para ficar politicamente com aqueles que ficaram bravos com o discurso dele. E assim a gente vai fazendo. A gente vai tentando colocar um Cristo na nossa peça, que cada vez se encaixa mais com a nossa iluminação, com o nosso cenário, com o nosso roteiro. Quando Cristo não é um convidado especial, quando Cristo não é um convidado a mais, um figurante, Cristo é o dono da peça. Ele é o escritor da peça. Ele é o autor principal e também o ator principal. Ele é o que escreve, é o que participa. Nós aprendemos isso nas aulas de providência. Amém? Então fique com esta frase: certifique-se se você está nos passos de um evangelho genuíno. Amém? Isso não depende só da igreja que você frequenta, porque eu conheço muitas pessoas que infelizmente, ainda por uma tradição e uma teimosia, estão presas a igrejas de ensinos duvidosos, mas são piedosos em suas atitudes. E conheço muitas pessoas que estão livres num ambiente sadio, em igrejas de um evangelho minimamente sadios, mas possuem uma vida contrária àquilo que aprendem. Isso é meio que individual. É uma análise pessoal que nós temos que fazer a respeito de nós mesmos. O quanto eu tenho crido e me comprometido com o simples evangelho de Cristo. Amém? Em Cantares, abra sua Bíblia em Cantares, o Cântico dos Cânticos. Você sabe que Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ou na King James chamado de Song of King Solomon, o cântico, a música do rei Salomão, ele é um livro interessante. Por quê? Porque embora a sua origem fosse uma poesia escrita na relação dele com uma mulher, supostamente uma tal de Sulamita, na verdade esse livro, que possui o seu aspecto sentimental e por vezes até erótico, no sentido grego da palavra eros, tá? Não no sentido pornografia que há hoje. Embora ele tenha o seu aspecto sentimental e eros, esse livro ele passou a ser usado pelos judeus numa interpretação, por isso ele entrou no cânon judaico.
E ele passou a ser usado como uma expressão de amor na relação entre Deus e Israel. A igreja primitiva, a igreja de Cristo, ela introduz então esse texto no seu canon cristão, partindo de uma ideia que, na verdade, esse livro não falava apenas do amor que Deus tinha de Israel, o amor que Deus tinha apenas para com Israel. Então não se tratava de uma aliança entre Deus e Israel, mas se tratava de uma aliança entre Deus e o homem. Por isso, a simbologia aqui do noivo e da noiva seria Cristo e a sua igreja. Então ele é um livro fantástico porque ele é cristocêntrico, então ele possui muitas ideias e variações a respeito da relação entre Cristo e a sua igreja. E nestas muitas poesias, no capítulo 5 de Cantares, há aqui uma citação que está muito de acordo com o texto que nós lemos lá em 1 Pedro. Capítulo 5, a gente vai ler até o versículo 7, 8. Diz assim: adentrei ao meu jardim, minha irmã, minha igual noiva amada. Colhi minha mirra e meu bálsamo, e comi todo o meu favo de mel. Bebi meu vinho puro e saciei-me de leite. Salomão gostava de umas misturas meio doidas, né, irmãos? Vinho com leite, eu não sei se dá certo isso, mas ele está tomando, né? Então, deixa ele. Aí o poeta declara ao casal: comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Agora a amada se declara ao seu amado: eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do amado, eis que está batendo a porta. A amada responde: já tirei minha túnica, querido, terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei que colocá-la sobre o chão de novo? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte, e todo o meu corpo estremeceu por causa da sua presença. Então me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra, e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci porque ele se fora. Procurei então, mas não consegui revê-lo. Chamei-o, contudo ele não me respondeu. Encontraram meus guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram-me, arrancaram-me o meu manto. Ó amigas mulheres de Jerusalém, eu faço jurar, se encontrares o meu amado, dizei-lhe que caí enferma de amor. Amém, queridos? É interessante porque essa é uma parte onde, na relação da noiva e o noivo estava à procura da amada, mas por determinado momento ela não conseguiu corresponder ao amado, a esse amor. Então ela passou a procurá-lo. Mais à frente, a poesia continua e eles se encontram. Mas o que me chama a atenção nesses primeiros versículos que nós lemos é que há uma similaridade com o que João diz em Apocalipse 3, que Cristo está à porta e bate, se alguém abrir, ele entrará e ceará. Amém, queridos? Há uma forma arminiana de ver a coisa, e muitos vão concluir que Jesus está batendo, e cabe a mim decidir se vou abrir a porta ou se não vou abrir a porta. Então eu decido ter Cristo comigo ceando ou não ter Cristo ceando. A questão, querido, para resolver isso, não seria de uma forma fatalista, dizendo que nem porta tem porque Cristo vai derrubar
e vai entrar para poder ceiar com você de forma obrigatória. Não. A questão mais profunda de se ver nisso é, enquanto ele batia na porta, o coração palpitava de amor no coração dela que estava lá dentro. Quem despertou esse amor foi alguém que estava na porta. Então ela já estava predestinada por aquele amor que ela estava sentindo ao abrir a porta. O que te faz abrir a porta para se encontrar com Cristo não é a tua decisão de falar, eu vou permitir ele entrar para ceiar comigo, mas é o amor que ele despertou no seu coração antes de bater na porta. Amém, queridos? Por isso a Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro. Porque se alguém está batendo na porta da tua casa e for alguém que você ama, você pouco se importa. Não é verdade? Mas se for alguém que você ama muito, o seu coração palpita quando ele toca na porta. Mas aqui entra uma questão soteriológica importantíssima para nós. Porque ele estava batendo na porta, mas a humanidade dela dizia assim: você já está cansada, você já trocou de roupa, você já está descalço, você vai ter que se esforçar para tudo isso de novo. E aqui nós precisamos entender, irmãos, que se fosse por nós mesmos termos que escolher Jesus, nós seríamos incapazes disso. Aliás, Deus seria muito injusto conosco, porque Ele planejaria um fantástico plano de redenção e entregaria na mão de alguém que é incompetente, que é incapaz de manusear esse plano de redenção. Ele esbalça o seu plano de redenção e entrega na mão de um pecador que não sabe fazer com ele. Assim somos nós. Se você fizer juras de amor, votos, declarar para si mesmo, eu vou mudar, eu vou conseguir, você vai se deparar com uma realidade que você é humano e você não é tão capaz assim. Por isso o que leva esta mulher a abrir a porta era o amor do amado que fazia o coração dela palpitar. Por isso o slogan dessa igreja, que nós nunca mudamos, talvez nunca mudaremos, é esse: a única coisa que nos prende é o amor de Cristo. Então não adianta, a Samira chega aqui para mim e ela conta os problemas dela. Irmão, eu posso ser um melhor conselheiro, posso dar o melhor exemplo para ela, nada disso será capaz se ela não perceber e sentir o amor de Cristo que transforma o interior dela. As pessoas vivem reclamando: ninguém na igreja me ajudou. Querido, tem gente que está na igreja sendo ajudado o tempo todo e não muda nada. Apenas o amor que está contido nesse Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma declaração de amor. Apenas esse Evangelho genuíno é capaz de nos transformar. Então nós temos que se libertar destas supostas ideias que o mundo trazem para nós, que aquela nova linha de pensamento, que aquela estrutura, que aquela ideia política, filosófica, intelectual, psicológica, teológica, ela é nova, ela é boa, ela precisa ser utilizada. Se aquilo não tiver o amor de Cristo, não é nada. Jesus disse: em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não edificar a igreja. Tem pastor que está mais preocupado com a estrutura de célula da igreja dele do que de fato saber se Cristo está sendo pregado como deve ser pregado nas células. Nossa igreja aqui caiu na metade quando nós acabamos com as células. Era um bando de célula ineficiente. Pessoas que não eram discipuladas, pessoas que não tinham o dedo apontado na cara, pessoas que não serviam para poder edificar outras pessoas, pessoas que quando você falava qualquer coisa a respeito do casamento dela, ela se irava, mas ela era líder, ela era célula. Então a igreja está grande. Para que nós precisamos de uma igreja grande? Nós somos agora uma banda de rock que precisamos de um grande espetáculo, de um grande número de pessoas? Não somos. Você consegue se imaginar uma sala de cirurgia com 1.500 pessoas? Você consegue enxergar 300 divãs e um psicanalista atendendo todo mundo?
Você consegue enxergar um psicólogo atendendo 100 pessoas de uma vez? Hoje tem até a moda que estão atendendo até online. Nunca vi isso na minha vida. O contato está sendo perdido, tudo é superficial, tudo é artificial. E é assim que nós estamos fazendo com a igreja. Nós nos impressionamos com o terno do pastor, com o número de pessoas que tem na igreja, com o telão que tem lá, se o pastor está falando algo bonito ou não. E a última coisa que nós lembramos é o Evangelho de Cristo que está sendo pregado? Porque só o Evangelho de Cristo é o ativo de amor que a humanidade precisa para ter a sua vida transformada. Amém, queridos? Todas as outras coisas são dispensáveis. Se nós tivermos, nós usufruiremos. Se não tivermos, não fará falta. Amém, pessoal? É o Evangelho de Cristo que desperta a nossa reação de abrir a porta. O amor que é demonstrado dele por nós. Amém, queridos? E aí me veio 3 palavras enquanto eu fazia lá a minha reflexão no posto de gasolina. Três palavras. E as palavras foram sensibilidade, detalhes e atenção. Vou explorar um pouquinho de cada uma delas com você. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo não é falado apenas nas igrejas. Cristo é falado em muita coisa. Mas a questão não é se nós citamos Cristo, mas se é Ele que tem falado, se Ele é a autoridade máxima em determinado discurso. Então não esqueça isso. Você pode ouvir uma música gospel e não ouvir uma música cristã. Você pode ouvir um sermão religioso e não ouvir um sermão cristão. Amém? Amém. 2 rapazes entrou no meu carro essa semana, fui fazer uma viagem com eles no Uber, e aí eles pediram lá pra mim: tem como parear aí o Bluetooth do carro com o celular? Eu costumo não deixar não, porque o gosto do pessoal é bem duvidoso. Mas como eu vi que eles eram meio barra pesada, aí eu falei: não, vocês podem. Então parei. Aí pô, porcaria não, né? Não, vamos pôr hip hop americano. Falar, então pode pôr. E a primeira música que eles colocaram lá era até que boazinha, né? Então não deixo parear não. A menos que seja Gustavo Lima, né? A gente deixa por uma questão regional, né? Mas aí a segunda música já entrou um funk. Esse funk novo aí, sabe? Tem um funk que é meio rap. E as letras, elas são interessantes porque elas falam de vencer, de sair da favela, e misturado muito com crime também. Gente, mas todas as músicas que eu ouvi, todas falaram de Jesus. Deve ter tocado umas 10. Depois ele colocou Barões da Pisadinha. Eu falei: oh, graças a Deus. Mas até entrar no Barões da Pisadinha, se cantou umas 10. Todas elas falaram de Jesus. E falava que Jesus ia ajudar, não sei o que tem, ia matar o da Atena, não sei o que tem, blá blá blá. E Jesus, tal, eu me dobro apenas a Jesus. E eu fiquei assim, falei: ué, interessante, né? Jesus está sendo citado. Será que há diferença dessa música para um sermão que é pregado numa igreja? Porque às vezes a única coisa que muda são as terminologias, a forma de falar, a roupa que o cidadão está vestindo. Mas o objetivo final é a mesma coisa. Passar a mão na cabeça dessa fera que tem dentro de você, que é o homem. Estimular esse pecado que está aí. Encher de orgulho essa fera chamada homem pecador que há dentro de nós. Você vai vencer, você vai ganhar, você vai conquistar. Isso nos envaidece, nos torna arrogantes, nos faz crescer cada vez mais. Amém? O Evangelho de Cristo nos confronta direto
nas nossas motivações, nas nossas combinações motivacionais, nosso álibi, nossas congruências, nossas idealizações. O Evangelho de Cristo nos confronta nisso. Tudo que a carne está planejando é movido de desejos carnais, materiais, humanos, temporais, por aí vai. E o Evangelho de Cristo vai nos apresentar um amor que nos leva além disso. Bênçãos que são eternas, sonhos que são imensuráveis. Amém? Olha o que a Bíblia fala: aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viu, aquilo que não passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nós somos incapazes de imaginar e de planejar o que o Senhor de fato tem para nós. Por isso as nossas motivações, nossas idealizações, não é que elas precisam ser banidas, porque nós somos humanos e não seremos capazes de parar de sonhar, mas nós vamos realocá-las, incliná-las à vontade do Pai. Então elas estarão de acordo com o desejo do Pai. É alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Primeiro você está agradando a Deus, você está se alinhando a Deus como um servo, como um filho, como alguém que é obediente. E agora, por estar alinhado a Deus, a tua vontade é tão agradável que Ele realiza. Por quê? Porque Ele é agradável segundo a Ele. Amém? É isso. Que coisa fantástica. Esse é o Evangelho puro e simples de Cristo, genuíno. E aí quando a gente fala em seguir as pegadas, lembra lá que eu falei daquela fantasia, daquela ideia de seguir os passos que foram deixados, os rastros? É necessário muita sensibilidade. Já viu aquele policial lá da polícia científica? Aquele cara, ele consegue enxergar coisas que os outros não conseguem enxergar. Alguém tomou um tiro, ele faz o cálculo, e aí entra engenharia, matemática, química, um monte de coisa, e ele faz o cálculo e ele diz: olha, o atirador estava em tal posição e a bala veio aqui e resvalou em algum lugar. Ele faz toda a montagem de um crime, porque ele é muito sensível, há muita técnica naquilo. Uma das coisas que o Espírito Santo trabalha em nós é justamente isso, irmãos: aprimorar, aperfeiçoar essa sensibilidade de um homem que agora, segundo Paulo, tem a mente de Cristo, que enxerga as coisas de uma forma mais profunda, que não resolve a sua vida com um texto bíblico tirado de contexto e ponto final. Ele vai além, ele vê qual é a profundidade daquilo que está escrito, de acordo com a palavra. E o exemplo que eu citei é o exemplo do noivo batendo na porta agora. Então ore a Deus, se não puder todos os dias, comece pelo menos hoje, e fala: Deus, me dá essa sensibilidade, de não sair dizendo amém para qualquer coisa, porque tem muita coisa que se eu disser amém, eu vou dizer que aquilo está em concordância com Deus, e pode ser que não está. E ninguém está chamando você aqui, irmão, para ser um justiceiro online de internet, que vai ficar enchendo o saco das pessoas nas redes sociais e apontando o dedo, falando o que é que está certo, o que é que não está certo. Isso é para você, irmão, é particular, para você não ser influenciado por determinadas coisas, por determinadas ideias que contradizem o Evangelho de Cristo. E uma pessoa sensível ao Evangelho de Cristo conseguirá ter essa percepção. Amém, queridos? Então é necessário esta sensibilidade. Peça ela ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então deixa Ele colocar, implantar, estimular isso dentro de você, a ponto de você se tornar uma pessoa sensível.
sensível a ouvir a voz de Cristo. A mesma sensibilidade que teve Maria Madalena, quando ouviu o seu nome carinhoso sendo dito pelo seu mestre, e ela correspondeu dizendo: Senhor. Esta mesma sensibilidade de ouvir a Cristo, de sentir a Cristo na sua forma genuína, pura e santa. E essa sensibilidade, ela nos dá também, digamos que a capacidade de prestar atenção nos detalhes. Lembra daquele filme, eu até citei de manhã aqui, o filme O Alto da Compadecida, com Selton Mello? Filmaço, não é? Engraçado, legal, aqueles filmes que dá para você assistir assim, sabe, 4, 5 vezes, tão legal que é. Aliás, quase todos os filmes do Selton Mello são muito bons, né? São muito bons. E aí no finalzinho do filme lá, você vê que quando aparece o Jesus, não aparece o Jesus? E aí o Jesus está lá de mendigo, na beira do caminho. Aí o mendigo pede a esmola. Aí a Rosinha, né? A Rosinha fala: não, dá o dinheiro para ele aí, ó. Dizem por aí que Jesus fica lá para os lados da Bahia, né? Só na Bahia para acontecer isso, se disfarçando de mendigo para testar a fé dos outros. Aí fala: então dá o dinheiro então, né? Não custa nada. É engraçado, irmãos, mas tem um princípio que é bíblico nisso. Jesus disse assim, ó, lá no capítulo 5 de Mateus, numa prévia do que será o seu juízo. E ele está dizendo assim: olha, primeiro ele fala para uma banda e depois para outra banda, né? Para uma parte e depois para outra parte. E ele fala assim, ó: vocês aí, eu estive nu, não me vestiram, tive fome, não me deram de comer, era forasteiro e vocês não me receberam, estava aprisionado, vocês não foram me visitar e tal. Apartai-vos de mim, não são dignos do meu reino. Eles vão perguntar: quando que você esteve que a gente não percebeu? E aí ele se refere a outra banda e diz assim: olha, vocês me deram comida, vocês me deram vestes, vocês me visitaram, eu estava doente, vocês foram lá me visitar. E eles vão dizer a mesma coisa: quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos? O amor que vocês tentavam direcionar a mim, que tinha como objetivo final a minha pessoa, passava por aqueles que eram os meus pequeninos. E são detalhes, irmãos. Você enxergar a ação de Cristo nas pequenas coisas da sua vida. E aí está o grande problema, irmãos, para alguém que não aceita o evangelho genuíno de Cristo. Por quê? Porque ele é simples demais. Na verdade, eu não diria que ele é simples, ele é detalhista. Ele tem uma perspectiva estrita. Ele tem uma perspectiva, digamos que básica, micro. E nós vivemos uma geração, talvez, não posso dizer se é a mais ou se não é a mais, mas é uma geração extremamente motivada pelos ideais megalomaníacos. Claro que não somos a única geração a experimentar isso. Está aí as pirâmides do Egito para provar que os faraós eram tão megalomaníacos como por exemplo, os grandes impérios, como o Templo de Salomão, que está lá na Celso Garcia. Então é a mesma coisa. Então isso é um ideal humano. A humanidade do homem, desde Babel, está comprovada para nós. Que cada vez mais o homem quer provar que é grande. Por quê? Porque é uma tentativa humana ainda de se opor contra Deus e mostrar que é tão grande como Ele. Aliás, isso foi o que a serpente ofereceu como pecado, como fruto do pecado para Adão e Eva. Vocês serão como Ele. E o homem acredita que pode ser. E é por isso que nós gostamos cada vez das coisas mais barulhentas. E nós chamamos isso de emocionante. Só faz sentido se a coisa for glamurosa. Não faz sentido para você. Por exemplo, para um jovem casal não faz sentido uma lua de mel, sei lá, num chalé simples, sei lá, aqui em Ubatuba, em Campos do Jordão. Para ele só faz sentido se for em Paris, às margens do Rio Sena, e tiver ali pelo menos
as 10 mil likes no Instagram dele, ou sei lá, Facebook. É assim que o homem se comporta. E quando a gente traz isso para o Evangelho, Cristo parece ser simples demais para as nossas motivações humanas. Quem se apega a esse ideal glamuroso não consegue enxergar os detalhes. E Cristo tem se manifestado cada vez mais nos detalhes. A sua vida era uma vida de detalhes, de palavras que iam no íntimo do coração dos homens. Ele enxergava o que ninguém enxergava. Precisamos nos libertar dessa falsa aparência, irmãos. Há uma frase que os cristãos estão dizendo: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. E por detrás daquilo que parece tudo estar bem, estamos escondendo cemitérios, sepulcros cada vez mais apodrecidos, com nossas mágoas, com nossas revoltas que estão escondidas dentro de nós e maquiadas por algo que aparentemente está muito bem. Afinal, todo domingo eu levanto a minha mão para o alto e canto músicas maravilhosas na igreja. Já na segunda eu compartilho versículos. Já na terça-feira eu vou evangelizar alguém. E na quarta-feira eu vou visitar alguém. A questão é, Cristo não está preocupado com isso. Tanto é que vai ter gente que vai chegar lá no céu e vai falar: mas eu fiz isso. Não quero saber, isso não me importa. Eu quero saber se você é meu ou não. Porque se você não for meu, apartai-vos de mim. Eu não te conheço. A palavra é conhecer, é intimidade. E é por isso que a noiva, ela sente as pegadas. Ela coloca a mão na maçaneta e ela sente o perfume. O nome disso é intimidade. Uma pessoa que você tem muita intimidade, você reconhece a voz dela, o cheiro dela. Você reconhece alguma coisa que ela faz, tal pessoa fez isso. Se você tiver muita intimidade com alguém, até a comida que ela faz você consegue identificar se é dela ou não. Cristo está se revelando a nós através do seu Espírito, e o Evangelho de Cristo nos leva a ter sensibilidade para enxergar os seus detalhes, seguir os seus passos. Amém, queridos? Então, seguir os passos me traz nesse livro de Cantares, nos passos que foram deixados pelo noivo, nos rastros, e são eles que nós temos que seguir. Repare que quando a noiva sai, numa procura desequilibrada e frenética, ela se encontra com os guardas. Por quê? Porque o guarda é aquele que guarda, é aquele que protege, mas foram aqueles que supostamente iriam proteger que abusaram dela. Apenas Cristo irá nos amar de uma forma ideal, perfeita, de uma forma que não há falhas. Mas o problema é que na maioria das vezes nós deslocamos essa procura numa busca frenética em prol de uma realização de amor, e nós colocamos ela em pessoas que nos traem, que são homens, ideias políticas, ideias filosóficas, ideias humanistas, e as pessoas estão cada vez mais infelizes. Repare que quanto mais as pessoas falam de amor, menos elas conseguem definir o que é o amor. Cristo é amor, e nós podemos senti-lo em nossa vida, se nós nos envolvermos com o simples Evangelho. Amém, queridos? Isso gera em nós atenção, a atenção que igrejas da Ásia tinham. Lembre-se, eles ouviam determinadas pessoas e colocavam à prova daqueles que se diziam ser, mas não eram. Tenha o seu coração sempre alerta, como aquelas virgens que estavam com suas lâmpadas acesas. Amém, queridos? Lâmpada para os meus pés é a luz, é a tua palavra. Deixe a palavra de Deus te guiar. Amém, queridos? Vamos finalizar. Por que Pedro estava dizendo isso? Porque Pedro estava dizendo: olha, sigam os passos
deixados por Cristo. Siga o seu evangelho. Voltem lá em 1 Pedro capítulo 2. Volta lá, 1 Pedro capítulo 2, agora vai no versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Olha aí. Seja exemplar o vosso comportamento entre os ímpios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos às autoridades constituídas entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja governantes, como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimento e sofra injustiças. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos por haveres praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus, e é para essa obra que fostem chamados. Olha qual é a obra que Ele nos chamou e onde é que Ele mandou a gente seguir o exemplo de Cristo. Na obediência, no comportamento, no exemplo. Querido, não vai adiantar eu chegar aqui e falar assim, não, eu sigo Cristo, mas o quanto as pessoas percebem Cristo em mim? É isso que Ele está colocando em jogo. E Ele vai dizer assim, o ímpio, ele quer procurar um pequeno detalhe para te acusar de alguma coisa, referente à política, referente à sua liberdade, referente se você faz o bem ou se você não faz o bem. Mas se o seu comportamento for de Cristo, ou seja, um comportamento irrepreensível, ele vai calar esta crítica do mundo. Ele vai calar essa crítica do ímpio. Mesmo que você tenha que suportar determinadas injustiças, ou seja, porque mesmo calando a opinião e a crítica do ímpio, pode ser que você seja injustiçado, mas você tem uma consciência para com Deus, e essa consciência que você tem diante de Deus, ela diz o seguinte para você: siga Cristo. Mas e as injustiças que estão aí? Isso pertence a Cristo. A justiça, a ira, isso pertence a Cristo e não você, apenas siga Ele. Então repare, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós cremos e aquilo que nós confessamos determina o nosso comportamento. E um crente não pode ser chamado, irmãos, para ser um semeador de contendas, para ser um divisor. O crente foi chamado por Deus para carregar uma palavra de amor, de gentileza, uma palavra de vida, de esperança. Amém, queridos? Uma palavra de fé, não uma palavra de desespero. E essa nossa consciência que temos com Deus, ela cala o ímpio, mesmo que o ímpio continue exercendo injustiça para com a igreja. Isto é seguir os passos de Cristo, que estava na cruz, sendo injustiçado, mas perdoava aqueles que o faziam sofrer. Isto foi um legado, isso foi pedagógico, porque Estevão fez o mesmo, e muitos outros homens e mulheres faziam o mesmo. A história, ela vai contar que inúmeras mulheres de soldados romanos, e muitos soldados romanos, por exemplo, um muito famoso para nós aqui, que é o São Jorge, se converteram sobre o olhar de uma exposição de um martírio cristão. Tanto é que dizem que o próprio Jorge, quando decidiu seguir
Cristo, Diocleciano disse: não, então eu vou te matar igual eu fiz com o outro. E ele falou tudo bem e acabou se tornando mais um mártir. O problema é que às vezes nós sofremos injustiças em nossa casa, em nosso trabalho e muitas outras coisas, e aquela é uma chance de nós nos comportarmos como cristãos. Amar mesmo que nós não sejamos alvos de amor, porque nós somos alvos do amor de Cristo. Isso é o suficiente para nós. Amém, queridos? Então grave isso. Se você estiver seguindo o evangelho genuíno, isso reflete no seu comportamento. Como também reflete no seu comportamento estar seguindo o evangelho que não é o evangelho puro e simples de Cristo. E Paulo ficou muito bravo com os irmãos de Gálatas quando se referia ao evangelho puro e simples. Quer ver? Olha Gálatas capítulo 1, o que ele diz. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Diz assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirdes um outro evangelho. Dá uma paradinha, irmãos, olhem para mim aqui. Paulo usa na sua retórica aqui uma expressão muito contundente. E ele vai dizer assim: gente, eu estou chocado, estou de boca aberta, eu estou pasmo, como vocês abandonaram o evangelho de Cristo para seguir um outro evangelho. No caso aqui, os Gálatas estavam sendo forçados a aderir conceitos da antiga lei, da antiga aliança, dentro do cristianismo. Ele vai dizer: eu estou aqui de boca aberta de ver isso. Vocês misturando o evangelho de Cristo com os costumes da tradição da lei judaica. Agora olhem para mim. Qual seria a reação de Paulo ao ver um pregador ensinando um curso de prosperidade? Qual seria a reação de Paulo ver um artista gospel cobrando para cantar numa igreja? Qual seria a reação de Paulo então vendo um pastor entregando um objeto? Qual a diferença disso para o paganismo? Se ele ficou de boca aberta porque os cristãos estavam misturando, os cristãos de Gálatas, da região da Galáxia, do Império Romano, estavam misturando uma ideia cristã com uma ideia judaica, o que ele diria de muitos pastores, como Ed René, por exemplo, que vê o evangelho como uma interpretação social? Só mais uma ideia, e tem mais muitos por aí. Então repare, irmãos, que não se trata de algo novo. O pecado e suas formas de pecado estão presentes no coração do homem desde que o homem saiu do jardim do Éden. Não mudou, não mudou nada. Mudou a aparência, mas a essência é a mesma. É o pecado, é a fera que está dentro do homem. É um pecado que é combatido na veia, que é combatido no cerne, que é combatido na essência, no centro, apenas por uma coisa: a palavra de dois gumes, que é a palavra de Deus, é a espada que penetra, dividindo a alma da medula. Ela divide tudo, ela mostra o que é na realidade. Nada confronta o homem senão o evangelho de Cristo. Todas as outras tentativas serão superficiais. E agora eles estavam trocando o evangelho de Cristo e reinterpretando ele segundo algo, um costume que era, digamos que, na moda. Era um vento que soprava para eles. Amém, queridos? Tome cuidado. É isso que ele está dizendo. Certifique-se que você está nos passos de um evangelho genuíno. Amém? E ele vai dizer que nem é evangelho. Olha o que ele vai falar: na verdade nem é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo do céu vos anuncie um evangelho diferente daquele que já pregamos, que seja considerado maldito. Ah, pastor, mas o irmão teve um sonho e veio me contar. Nem me conta, irmão,
Pastor, eu tive um sonho. Não, conta para outro, irmão. Não me conta não. Eu não preciso de sonho para determinar nada na minha vida. Eu já tenho a palavra de Deus, isso já é suficiente. Não, mas o irmão me revelou no monte. Ih, mano, é monte, irmão. Conversa fiada, irmão. Mas a gente, irmão, um anjo pode descer e revelar um novo evangelho. É maldito. Se não é o evangelho de Cristo, é maldito. Olha a ortodoxia desta pessoa. Olha como ela é radical. A preocupação dela em não corromper a verdade de Cristo que está no coração dela. Amém, queridos? Paulo está dizendo: como pode isso acontecer isso com vocês? E ele diz mais: conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez: qualquer pessoa que pregar um evangelho diferente daquele que recebeste seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Está vendo? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Irmão, se a gente quiser igreja, encher a igreja, sabe o caminho: ser agradável às pessoas. Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Amém? Ponto. O pecado que está dentro de mim não tem que ser agradado, ele tem que ser confrontado. Mas a grande diferença, irmãos, é que o evangelho de Cristo confronta esse pecado mostrando o seu excelente amor, a sua abundante paixão. Não se trata de um Cristo que arrombou a porta para entrar, muito menos de um Cristo que ficou igual um otário lá na porta, esperando o cara abrir, o cara não abriu, por isso ele não entrou. Mas se trata de um Cristo que demonstrou tanto amor, que esse amor rompeu a barreira da porta e entrou no coração da noiva, e ela explodiu em paixão e falou: deixa eu ir. Não é confrontar o gay, o pecador, porque você é tradicional, conservador e blá 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 blá, mas é dando a qualquer um, independente qual seja a opinião política, sexual, a orientação, sei lá, social, mas demonstrando para todo mundo um amor que vem de Cristo, que não pode ser encontrado em lugar nenhum. E quando a pessoa for contabilizar isso, quando a pessoa for deixar isso em balanças, ela vai perceber da onde flui o verdadeiro amor. Não importa quanto tempo vai levar isso, não importa quanto tempo vai durar isso. Nós não somos Senhor do tempo e não temos que estar preocupados com isso. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus, crer no seu evangelho e ter um comportamento de acordo com o seu evangelho. Sim, agora sim, um Cristo que sentava com os pecadores, com as prostitutas, com os publicanos, com os corruptos, mas que em nenhum momento tomou parte do pecado deles. Pelo contrário, com o seu amor deu uma nova perspectiva para todos aqueles homens. Amém, queridos? E olha como Pedro começa a carta que nós lemos. A gente leu o final. Olha como ele começa a carta no capítulo 2, no versículo 1. A gente leu a parte final, gente. Quer dizer, ainda faltam uns 4 versículos para a gente chegar ao final, né? Mas ele começa assim, ó: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. O que, gente? Versículo 2. Desejai o que? O puro leite espiritual. Aí ele vai dar um exemplo aqui, né? Como crianças recém-nascidas, a fim de cresceres por intermédio desse alimento para a salvação. Puro leite espiritual. Olha aqui, quando você tem o recém-nascido em casa, o pai e a mãe tem ali o bebê, qual é a comida que eles dão para o recém-nascido? O puro leite materno. Uma amiga minha falou assim: pastor Machado, quando meu filho nasceu, com 5 dias de vida eu já dei fubá para ele comer. Ele está com quase 200 quilos hoje, tadinho. Taquei foi fuba nele, pastor Machado. O menino ficar forte. Falei: olha, mas isso aí é meio arriscado, hein? Todos os nutrientes, olha como o negócio é fantástico.
Olha como o negócio é fantástico, né? O poder da evolução do... Como é que é o nome dele lá? O período da evolução lá, do Darwin. Só que não, né? Uma pesquisa científica provou que uma mãe saudável dos Estados Unidos, ela tinha os mesmos nutrientes para passar por um recém-nascido, do que uma mãe desnutrida num país da África. Ela tinha os mesmos nutrientes que uma mulher saudável, bem alimentada, passava para o recém-nascido, eram os mesmos nutrientes que um recém-nascido precisava para sobreviver num país muito pobre, com uma mulher muito pobre e desnutrida. E que as taxas de mortalidade, elas acontecem em torno de 15 dias a um mês depois do recém-nascido, depois de ter nascido o bebê. Por quê? Porque a questão aqui não é o nutriente que ela está passando, mas se ela fica forte o suficiente para poder continuar passando esses nutrientes. Aí, como não tem comida o suficiente, ela morre. Mas são os mesmos nutrientes. Então o recém-nascido não precisa de outra coisa, né? O leite é suficiente, materno. Foi assim que Deus fez, não foi? Você acha que Deus errou? Não, precisa do leite ninho para dar uma reforçada. Não precisa. Foi assim que Deus fez e pronto, está perfeito. E é essa analogia que Pedro vai dizer. O Evangelho de Cristo não é oferecido para pessoas que serão como crianças. Então você precisa de um alimento para criança que vai crescer, ou seja, um puro leite materno, algo puro, algo genuíno. Isso é o suficiente para você. Amém, amados? Que Deus fale mais ao seu coração em nome de Jesus.